Boa noite, amigos. Mais um podcast, Oral Time Cast. Hoje temos uma convidada, eu não posso falar que é especial, porque no último podcast falaram que eu falo isso sempre. Mas pra mim sempre é um convidado especial e é uma honra. É especial. Ela eu posso, Giovana Ivan? é especial. Então tá tudo certo. Doutora Giovana Romano, especialista em periodontia. Um tanto quanto peculiar essa especialidade, né? Um pouco. Vamos lá. Boa noite, doutora Giovana. Boa noite a todos. É um imenso prazer estar aqui falando ainda por cima sobre minha área, coisa que eu mais amo, gengiva. Uau, que legal. Doutor Tiago, boa noite. Boa noite. Você falou que a Giovana é especial. Só para você ter uma ideia, lá na clínica nós somos de 28 dentistas. Não vou falar quais, mas tem 4 lá que eu sempre falo para as meninas da agenda, assim, essas 4 você tem que cuidar. Esse aqui você tem que fazer porque é para mim uma dos mais importantes esses 4. Então a agenda desses 4 tem que ficar em cima o tempo inteiro e a Giovana é uma delas. Então Parabéns, doutora Giovana. a Giovana é essencial ali. Depois que ela entrou, deu uma melhoria significativa no nosso quadro ali a partir do que ela entrou. Parabéns. Que honra. E olha que o doutor Tiago, para ele elogiar assim, Grava. em público. Tá vendo? Pode gravar, Tá registrado gente. agora. Se alguém Já estava ligado? Já estava ligado. Vamos lá, doutor Ivan, boa noite. Ou Uma melhor, boa noite, não, Mari, doutor tudo Guilherme. bem? Confundi, doutor Ivan já me deu boa noite. Mas ainda assim é melhor, você tá certo? Tá bom. Doutor Guilherme, boa noite. Boa noite. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo certo. Tudo bem, graças a Deus. Vamos lá. Doutora Giovana, então a sua primeiramente, explica para o público, porque... O que é, né? o que é essa que é? palavra? Porque que é eu especialidade? também, né, preciso entender mais aí. Periodontia. Fica mais fácil de entender quando a gente divide a palavra, né? Que pério vem de periodonto, que é tudo aquilo que é ao redor do dente. Ótima Que daí explicação. seria a gengiva, o osso, os tecidos de sustentação em geral, como, por exemplo, as fibras, tudo isso daí. E daí é o estudo desses tecidos, como se fosse Uau. isso, né? Só que na prática é o tratamento deles, né? Que a gente acaba fazendo lá na clínica. E é muito amplo, né? Tem muita coisa envolvida na pério, que a gente chama Legal, carinhosamente de vamos falar pério. O Pério. pessoal acha que é só limpeza, né? E aí chama de limpeza ainda. O doutor Thiago não gosta. Eu sou essa pessoa. Então, Uma delas que por fazer isso que ele limpeza briga chama com você. Márcia. Ele fala isso mesmo, já falou isso pra mim. Eu falei assim, quero agendar uma limpeza. Ele, Márcia, alguém chama a Márcia, por favor? A Márcia, pra quem não conhece, é a colaboradora do Oral Time que auxilia ele na limpeza. Justo. Da empresa, né? Do estabelecimento, não dos dentes, porque não existe, né? Mas ok, então fica aí a dica Existe pro popularmente, é assim. público. O Óbvio. leigo tem desconto. Exatamente. Doutora, então vamos lá. Falando sobre sorriso gengival, né? É aquela gengiva grande ou é a recessão? O que seria? o sorriso gengival é aquele que é quando tem uma grande exposição de gengiva ao sorrir. Certo. Geralmente, isso daí incomoda os pacientes. E eles Certo. não estão errados, porque tem até muitos estudos que mostram que causa um incômodo estético quando a gengiva mostra mais do que 2 milímetros. Ou seja, a partir de 3, 4, tem até pacientes que mostram 6, ou seja, já tem até uma questão óssea, né, envolvida ali. Então, o sorriso gengival é aquele assim, que quando sorri, você vê antes a gengiva do que o dente. Então, Sim. muitas vezes, os pacientes, quando criança, até sofre bullying e tudo. Aham. E aí, eles buscam, muitas vezes, o tratamento, né? E várias vezes, eles acham que o problema tá no dente, que o dente que é curto. Uhum. E muitas vezes é o contrário. Ela tem dente, mas está escondido embaixo da gengiva. Então, um procedimento que a gente usa muito para melhorar isso é a gengivoplastia. Legal. Que nada mais é do que a gente remove um colarinho de tecido ali para melhorar o aspecto ao sorrir. Legal. Mas tem outros tipos de tratamento de acordo com a necessidade, né? Mas o que é mais fácil de explicar aqui é a gengivoplastia. Mas também tem casos que a gente associa com botox, enfim, tem muita coisa. Com faceta, então tem Legal. muitas opções e dá um resultado bem, bem legal mesmo. Joia. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando você fala de sorriso gengival, você estava explicando que é mais quando tem mais gengiva do que dente na aparência, quando você olha ali ou está acima desses 2 milímetros.
Quando que você faz opção por tirar um colarinho de gengiva? Quando você faz opção por botox? Quando faz opção por outro tipo de tratamento? Tudo vai de acordo com o caso clínico, né? Que cada paciente é um paciente mesmo. Então, assim, se for um paciente que a gente vê que tem como a gente remover a faixa, ou seja, que existe aquela quantidade de dente escondida embaixo, ótimo, a gente parte para a gengivoplastia. Mas se a gente vê que mesmo mexendo em gengiva ainda vai ficar uma faixa grande, a gente oferece para o paciente o botox, né? Para melhorar ainda mais a estética. Legal. E se for um caso assim que tem já um excesso de maxila, a gente já parte para a questão cirúrgica de maxila, que embaixo a gente chama de mandíbula, e em cima é a maxila. Ah, legal, não sabia disso. Ela é mais comprida, né? Isso, quando a gente sorri, tem aquele super assim que põe tudo pra fora. Sim. Aí a gente já encaminha pro Dr. Guilherme fazer uma ortognática. É porque assim, sorriso gengival pode ser o hipermobilidade do lábio. Pode ser o quê? Hipermobilidade do lábio, ou seja, a musculatura que faz a elevação do lábio para criar o arco do sorriso, ela tem uma hipermobilidade, né, um movimento além do normal, que faz com que essa gengiva apareça demais. Puxa muito o lábio para cima e expõe uma parte que estava coberto e deveria estar. Basicamente isso. Pode ser por gengiva recobrindo os dentes, né, que aí você trataria de forma mais eficaz com a doutora Giovana. Ou você pode ter um excesso vertical da maxila. Do osso daí, Estrutura óssea, né? Eu falo um termo técnico, aí é difícil, né? Mas assim, é um excesso vertical, tá? Um aumento vertical do esqueleto mesmo. Então a pessoa naturalmente mostra muita gengiva no sorriso, porque o esqueleto dela ali, a maxila, igual a doutora Giovana falou, ela tem uma dimensão vertical muito maior. Entendi. E aí, assim, ainda assim pode ter associado um excesso de gengiva recobrindo os dentes. Então, é comum que a gente faça os dois tipos de tratamento, né? Eu já tive pacientes com excesso vertical de maxila, que na cirurgia, se eu reposicionasse para cima, falando de forma, a grosso modo falando, muito a maxila dela, eu ia dar uma aparência envelhecida para a paciente. Aí, a gente subcorrige isso e manda para a doutora Giovana para ela complementar aquele procedimento com gengivoplastia e o paciente tem uma gengiva, um sorriso com a exposição de gengiva adequada. Que é o que? 1, 2 milímetros? O que tem sido aceito? Até 2. Na cirurgia ortognática a gente tem tido como parâmetro estético aí, principalmente para mulheres, até 2 milímetros de gengiva. Até porque quando os pacientes envelhecem, né? A cada 10 anos mais ou menos, você, por alteração do tônus muscular, você tende a perder um pouco de exposição do seu sorriso. Por isso que as pessoas de mais idade mostram mais os dentes inferiores, porque a força do lábio vai descendo e a força do superior vai descendo e aí expõe o dente inferior. Tudo cai. Na Meu carga, Deus. A gravidade influencia, né? no protocolo, Aí a Mari já começa a pensar em tudo, né? É possível, não, cair. eu já fiquei pensando, quantos anos será Tanto que a no Mari homem tem? quanto na mulher. Não, olha. Tá. Então, tanto é que quando a gente vai fazer Inacreditável. esse procedimento de carga imediata, que a gente já falou sobre colocar o protocolo, a gente já coloca os dentes superiores um pouco mais longos para compensar a idade da pessoa, então ele tem um aspecto de mais jovem. Gente, eu nunca... Se você Agora, analisar idades. uma pessoa de idade, ela em repouso, assim, olhando pra você, assistindo televisão, ela não vai mostrar dente, ou vai mostrar muito pouco. E quando ela sorri, no máximo ali, o lábio dela vai estar na metade ou nos 3/4 ali do dente. Nossa. É porque literalmente perde esse tônus muscular, né? Aí essa exposição cobrindo. vai se alterando. Então tudo isso Uau. tem que ser pensado até quando você vai fazer esse procedimento Pra cirúrgico, planejar. tanto na ortognática quanto na gengivoplastia, a longo prazo, né? Porque o paciente naturalmente vai ter essa queda, né? Do lábio por alteração do tônus muscular e tudo mais. Entendi. Tudo corrigível posteriormente também. Também, é Também, possível. Então, a gente se tratando de gengiva exposta e tal, a gente tem isso é um fator anatômico, né? Um biótipo do paciente que ele nasce com isso. A gente tem outros fatores que fazem a gengiva crescer também, né, Giovana? E em relação a isso também, a pério atua muito, né, nessa área. Sim, e também muito em associação com os médicos, né? Porque tem muitos medicamentos que Medicamentos, causam isso eu ia falar. esse crescimento. Em caráter da hospitalar, os gengiva. pacientes que são
epiléticos, né? E O uso de anticonvulsivantes e transplantados, Aham. eles Tem acabam muitos tendo um casos aumento da desse. gengiva, né? É, e muitas vezes a gente tem que fazer uma carta pro médico para ver se tem a possibilidade de estar trocando o medicamento, porque a gente Uhum. não pode, né? Porque ele tá em tratamento e é uma coisa muito séria. Sim. E aí a gente muitas vezes entra em conjunto. E Uhum. quando não tem a possibilidade, esses pacientes, infelizmente, têm que ficar passando por cirurgias Recorrentes, né? recorrentes. Vai, Aham. corrige, faz uso do Porque o anticonvulsivante, excesso de recidiva. gengiva nesses pacientes é muito grande, então acaba por acumular muita placa, muita sujeira, né? Porque eles não conseguem higienizar por causa do volume, enfim, inflama, então vira assim um ciclo vicioso. E aí a gente tem que ficar submetendo eles a esses tipos de cirurgia. E aí não é com caráter estético como é a gengivoplastia. Daí a gente já chama de gengivectomia, Tomia, né? que é para esses pacientes com caráter funcional mesmo, não estético. Legal. Doutora, você falou algumas coisas aí que me fez lembrar de uma formação muito clássica dos pacientes, né? Principalmente em relação a fio dental. Que é inflamação, acúmulo de placa, não sei o quê. E aí os pacientes falam, eu não passo fio dental porque sangra. Mas na verdade é que sangra porque não passa fio dental, Exatamente, né? para colocar isso na cabeça. Essa é a minha gente. frase diária. Sangra porque não Pra nós, passa. o que é o processo disso, né? Que o paciente se fica passar, muito... sangra. Se passar, vai sangrar até melhorar. Então, a sujeira, que é a placa, é o biofilme, ele acumula e acaba por inflamar. Assim como se fosse em qualquer parte do nosso corpo. E na boca é um pouco mais forte isso, porque tem muita presença de vasos, né? Tem muito sangue. Então, o pouco, ele já causa essa inflamação. Então, se não limpa isso, essa inflamação só tende a crescer. E aí o paciente, isso que ele não entende. Muitas vezes, né? Que a gente passa a informação e aí ele começa a limpar, enfim. Que o acúmulo de biofilme, ele causa a inflamação e, consequentemente, o sangramento. E aí, a gengiva só vai cicatrizar em um ambiente limpo. E, para isso, a gente precisa Tem que limpar. continuar Mesmo passando, que né? sangre, vai ter uma hora que esse sangramento vai parar. Quando tiver limpo. E quando a gengiva finalmente cicatrizar, né? Então, é uma coisa assim, que tem que ter persistência, que é um pouco chato, mas é necessário. Deixa eu Doutor contar uma Thiago, história pra você. Você trouxe o que eu pedi? Não, né? Não. Não, porque ela não tinha a escova certa. Ah, tá. Caiu em mim. Você nem tá sabendo, né? Nem sabe o que era, mas Viu? tudo bem. Deixa eu contar uma história com um periodontista. Você, né? Não eu. Uma vez eu fui fazer uma raspagem no paciente. Era uma senhorinha, bem boazinha assim, mas devia ter 60 para 70 anos ali. E eu fui fazer uma raspagem com cureta. E eu ia passando a cureta assim, ia saindo bastante coisa do suco gengival. Ia passando e saía, não saía, não parava de sair mais as coisas. Parecia o biofilme, mas era um volume muito grande, assim. Daí eu fui passando. Falei para aquela senhora, viu? O que está acontecendo? Assim, porque não tá certo, tá saindo muita material, o que você... Você, não, é que assim, a minha gengiva sangra, mas sangra muito. Quando eu vou comer sangra, quando eu vou escovar o dente sangra, quando eu passar fio dental sangra. Então eu aprendi a fazer uma coisa que para de sangrar na hora, não sangra mais. Que medo. Pois é. Aí eu falei, o que é isso? O que a senhora faz? Ela falou assim, eu pego o miolo de pão, põe na mão assim, faço uma coisinha fininha assim, e vou colocando uma em cada dente. Na bolsa cada periodontal. gengiva, É pra nada. parar o Tudo bem sangramento. possível Olha. no consultório. Então, tipo, quando você Olha. fala... Gase Um dela. hemostático. Quando Um você... hemostático. Ela faz um tampão. Um tampão, dá certo. Tampão com para de pão. sangrar. Tampão. Para de sangrar. Um tampão com pão, né? Tampão. Então, para de sangrar por causa da compressão e por causa do pão, pra você puxar o sangue e coagular ali dentro. Tem que estudar essa Então, senhora. deu gente. certo, mas tipo, olha o nível Piorou que um chega, pouco, ao invés Passar de um tratar, suave ali fica legal também, né? Tipo assim, nem precisa ir em você, eu já sei Passar como um que resolve. suave ali, né? É. Não, aí ela coloca tudo que a bactéria quer, né? Vai só alimentando. Só alimentando. Meio de cultura limpa. Aí eu queria aproveitar essa conversa, Observando, esse né? caso, e fazer uma pergunta. Quando a gente faz, às vezes as pessoas não entendem isso, a gente explica, eu queria ver se você tem um jeito melhor de explicar.
Quando a gente faz uma raspagem, tá inflamado ali, tá com sangramento, tal, a gente tá com uma bolsa. A bolsa que a gente fala é a gengiva, né? Entre a gengiva e o dente tem um espacinho, tá com uma bolsa um pouco mais profunda. Daí a gente faz a raspagem, remove o tártaro, remove o que tem ali de contaminação e a gengiva volta a se aderir ao osso ali, aquela próxima ao dente. Quando a pessoa acumula o tártaro de novo, passou lá um período, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, ele acumula o tártaro outra vez. Aquela bolsa, ela vai começar, aquele processo que ele foi gerando durante os anos. Chegou em você fez a raspagem, limpou, zerou, parou de sangrar, a gengiva ficou legal. Passado-se um período, começou a sangrar novamente. Ele é um processo igual, que ele começa o sangramento vai aumentando com o passar do tempo, a bolsa vai aumentando a partir do tempo, ou ele já parte daquele caso mais grave que já estava quando você fez a primeira abordagem? Não, sempre o tratamento é benéfico, né? E os resultados duram até enquanto o paciente ajuda a gente, né? E é o que eu falo. Lá eu faço a raspagem, passo todas as instruções, tudo, mas eu não tô na casa dele com ele para escovar o dente dele, para passar o fio dental, ou seja, mais de 70% de responsabilidade é dele em casa, né? Então, assim, mesmo que a gente fez e tudo, o resultado não dura para sempre. Então, sempre ele tem que estar vindo. Outra coisa que sempre falam, né? Que tem que ir no dentista de 6 em 6 meses. Por quê? Né? É um intervalo, assim, que é para a maioria da população, mas não para todo mundo. Para quem tem questão de perda óssea, sangramento excessivo, uma higiene que não é daquelas melhores, assim, a gente tem que reduzir o intervalo. Porque, assim, quanto mais você cuida em casa, menos você tem que ir ao dentista. Certo. E justamente isso cai no ponto onde as pessoas têm, muitas vezes, pavor, trauma, né? Do consultório, enfim. E aí a gente fala, né? Então você tem que ter um cuidado maior em casa, que daí você pode vir de 6 meses, ou dar o intervalo ali de 8 meses, enfim. Porque daí ele já tá fazendo a tarefa de casa, né? Então ele não precisa ter esse acompanhamento tão rígido no consultório. Mas são mínimos os casos, né, que acontece isso. Mas quando isso entra na cabeça do paciente, ele entende, vira a chave, que se ele cuidar dele mesmo, que é a própria boca dele, né? Ele vai ter uma economia de tempo, de dinheiro e até dos nervos, né? Que tem muita gente que morre de... Muito, né? Então, até a pessoa que cuida certinho, que escova os dentes, passa fio dental todos os dias, uma vez ao dia pelo menos, é possível que tenha ali algum acúmulo de tártaro e que ela vá na Oral Time a cada 6 meses para pelo menos fazer ali a popular limpeza, né? Que a gente sabe que não é só isso, mas para que fique mais fácil do público entender. É bom ir até às vezes fazer uma avaliação, às vezes tem alguma coisa... Uma consulta com o Dr. Ivan, com a doutora Isso, Larissa Cola. Porque assim, eu costumo falar principalmente em relação a terceiros molares, porque tem muitas complicações, muitas patologias, muitas coisas que acontecem na maior parte da progressão de forma assintomática e silenciosa. E aí quando começa a aparecer um sintoma, quando começa a aparecer um sinal, aquilo já evoluiu para uma condição talvez irreversível, ou com uma gravidade muito grande, que vai exigir um tratamento muito mais complexo, muito mais oneroso, né? Que às vezes o paciente perde até 1, 2, 3, vários dentes. Então, mesmo a pessoa que cuida, é interessante que ela vá, porque ainda assim tem aquele acúmulo de tártaro natural, né? Igual, a cada 6 meses. E também por causa da própria prevenção e também por conta de diagnosticar precocemente, porque tudo que você vê antes do problema realmente instalar é sempre mais barato, é sempre menos doloroso, menos traumático, se essa né? palavra mas não é você tem que ir quando já está instalado, é justamente o contrário, você tem que ir para prevenir e ver se está tudo certo. Assim como a gente vai com o corpo inteiro, né? E a boca não poderia ser diferente. Aí, por que eu fiz aquela pergunta para você? Teve um paciente que uns tempos atrás fez uma raspagem e ele veio me procurar
depois de alguns meses, Pra deixar falando... claro, a raspagem é a tal limpeza, conhecida, né, popularmente. Mais ou menos. Aí, Ele não gosta de limpeza. a pessoa veio me procurar e falou assim, olha, a doutora não fez o meu procedimento direito. Falei, por quê? Fazia tipo 3, 4 meses. Falou, porque ela me disse que o problema que eu tinha de tártaro, né, de periodontia, era um problema de longo tempo. Fazia tempo que eu tinha esse problema e foi evoluindo, evoluindo, evoluindo e chegou naquele ponto. Por isso que ela teve que fazer 3 sessões de raspagem em mim. Ele fez essa raspagem de 1 hora, demorou um tempão, ficou, parou de sangrar. Só que aí, passou esse 2 meses, já começou a sangrar de novo. E eu tô limpando bem, tô fazendo tudo que ela pediu, já começou a sangrar de novo. E eu vejo que tá igual quando ela não fez. Então, assim, se durante vários anos que ela falou pra mim que foi minha evolução, chegou nesse ponto, aí ela fez a raspagem, deu um mês e voltou tudo de novo. Ali tem um pontinho, né? Que o paciente ou ele fala muito bem, né? Ele tem um papo muito bom, que sempre cuida, né? Ele nunca tá errado. Mas também porque esses pacientes que têm a tal da doença periodontal, eles têm sim uma facilidade para o acúmulo de tártaro. As bactérias deles são mais agressivas, né? Porque na boca a gente meio que divide as bactérias em complexos, né? Tem os complexos da saúde e os da doença. A gente tem todos, mas em equilíbrio. Quem tem mais de um, por exemplo, eu tenho a sorte de ter mais o da saúde. É mais difícil de eu ter cárie, enfim, né? Que todo mundo acho que conhece alguém e fala, poxa, mas a pessoa nem cuida e não tem uma cárie. Pois é, ele é um premiado. E ao passo que também tem as pessoas que têm mais dos patógenos, das bactérias, da doença. Que daí, o que acontece? O pouco de biofilme, o pouco de sujeira, de placa aqui, Extremamente agressivo. já é o suficiente para destruir osso, para ter cárie, para inflamar, enfim. E aí, o pouco já é o suficiente, assim, para causar algo, assim, que daí o paciente pode até já perder dente e tudo isso. Nossa. Então, a gente nunca sabe. Por isso que é tão importante sempre fazer as avaliações, porque a gente pede o raio-x, porque você muitas vezes vê aquilo que está no espelho, mas e o que está por trás disso, que é muito mais importante, que são as estruturas mais nobres ainda, né? Que é o osso e tudo. Isso até eu ia entrar nesse contexto agora. Em relação à saúde mesmo, que a gente tá falando muito de estética, da aparência, etc. Agora, em relação à saúde, doutora? A saúde, a boca é a porta de entrada, né? Sim. Para todo o nosso corpo. Então, assim, tem muitas condições que aparecem na boca. Então, assim, a paciente, ela é gestante. Ela tende a ter uma gengiva um pouco mais inflamada por conta de hormônio. Os transplantados, como o Dr. Ivan falou. Também os pacientes... os diabéticos, enfim, eles tendem a ter essa gengiva um pouco mais inflamada. E, assim, você começa a São ter sinais que aparecem, essa noção, pela boca. Imunossuprimidos também. E tem muitas doenças que também podem iniciar pela boca. Como, por exemplo, endocardite, doenças no pulmão, que a gente viu muito com Covid. Como assim? Isso aí, porque assim, se o paciente tem essa carga bacteriana grande e que não cuida, né? Tudo que ele aspira vai pro pulmão, tem acesso Muito aos próximo, né? outros Verdade. órgãos. Exatamente. Assim, o cara já tá com uma doença, o Covid é extremamente inflamatório, uma Sim. contaminação viral. E aí, quando o cara tem uma microbiota na boca muito exacerbada, ele evolui para uma pneumonia secundária, que é uma infecção pulmonar causada pela bactéria. Aí ele já está num estado inflamatório pelo Covid muito grande, então por isso que a saúde bucal é extremamente importante. Então, quanto menos você manter ali a carga de bactérias na sua boca mais reduzida, menos risco você está correndo. E olha que interessante que a doutora falou da endocardite. No começo ela falou que a nossa boca é muito sangrante, né? Que é muito Tem mais muito fácil de sanguíneo, sangrar. Tanto é que a gengiva é vermelha, de tanto sangue. Vascularizado. Que tem no lugar. Vascularizado. Não Aí- sangrante. Aí, Ela pode ser vascularizada, porém não sangrante. sim, deveria, Sim, né? deveria ser. Deveria. Aí é angiogênese por falta de higiene. Aí, o que acontece? A pessoa tá com uma carga bacteriana grave, grande na boca,
E ela acha que não tem problema, porque tá tudo bem, eu jogo beach tênis, eu faço exercício físico, faço físico. Só porque ele joga. Eu estou saudável. Não, eu estou saudável, um sangramentozinho na gengiva não tem problema. Parâmetro Mas de saúde dele. se sangra é porque rompeu algum vaso. Se Certo. rompeu algum vaso e tem a bactéria na boca, a bactéria vai entrar dentro do vaso. translocar. Nossa, é verdade. Então ele vai se Sim. deslocar de Uhum. local, pode parar no coração, pode parar translocar. nas articulações, Sem pode parar no dúvida. pulmão. Então, a endocardite bacteriana é uma coisa grave que acontece, às vezes espontânea, porque o sangramento já se deu, a abertura de um sistema fechado, que é o sistema sanguíneo, foi aberto um vaso por causa da fragilidade ligamento da fragilidade capilar, do vascular, e a bactéria que está ali, que é muito menor do que o volume do vaso, vai entrar ali e vai contaminar outras áreas. Então, às vezes a pessoa se acha saudável, mas por causa de um sangramento gengival, fala assim, isso aqui não é nada, todo mundo tem. Poxa. Aí você pode ter uma doença grave por causa disso. Sim, as pessoas, assim, menosprezam. Vamos supor, uma lesão endopério, tá supurando, saindo pus lá daquela bolsa. E elas não têm noção da gravidade Eles que isso têm um pode gosto ter, ruim, né? é. De, tá com um gosto ruim na boca, um mau cheiro e tal. Isso pode deixar a pessoa em sepse, né? Sim. De foco odontogênico E e parar no várias hospital. coisas E acontecem. fazer, Aham. pode É. evoluir para uma parada Sem fazer cardíaca nada. por Com isso. certeza. Por causa Sem de um fazer nada. dente que começou lá, que uma abordagem preventiva da doutora Giovana precaveria isso. Doutor, agora falando assim de fumante, alcoólatra. Vamos entrar nesse... Fumante, hipério é legal, né? Então, que eu expliquei lá no começo que a gente tem as bactérias da saúde e da doença. O cigarro faz mal para tudo, inclusive para as bactérias boas que a gente tem, que elas equilibram. Então, sobra o quê? As bactérias da doença. E então, os fumantes, eles tendem a ter essa facilidade aumentada para ter a doença periodontal. Então, eles têm uma maior destruição de tecidos em geral, porque não tem as bactérias boas para equilibrar com as ruins, grosseiramente falando. Assim, entende? Então, esse é um dos efeitos do cigarro, além do manchamento, além dele reduzir a quantidade de vasos. De vasos, na não boca. sangra. Exatamente. Fica imperceptível Por o quadro Importante. periodontal, né? por isso que Importante. infarta, não né? sangra. Por isso que infarta. E a Silencia, mesma coisa né? acontece na Uhum. boca. Que ele reduz o calibre dos vasos. Entendeu? E aí Ele ele começa a sangra fazer menos. uma espécie de esclerose vascular Exato. Ele ali, fica fecha os rígido, fecha os vasos. Você o vê, calor do você vê a cigarro. gengiva do fumante, ela é cinza. Aí você pensa, não, é por causa da esbranquiçada. nicotina, por causa daquilo lá. Não, por que vai vasoconstrição, deixar né? Não, por causa da vasoconstrição, Vasoconstrição. que não deixa o sangue passar, o vaso que fica imagina. fechado. É imperceptível. Agora, olha que interessante. Eu não higienizei direito, eu não passo fio dental nos meus dentes ali e tal. Aí eu tenho, E pita? eu tenho um sangramento. Não Não, pita. normal. Não assim, uma pita, pessoa sem normal. pitar. Não, Pita muito, pita muito. Pita, não O dá. primeiro sintoma que a conta pessoa vai também. ter, então assim, não estou cuidando da higienização legal, o primeiro sintoma que a pessoa vai ter é o sangramento gengival. Aí, a partir desse sangramento, a pessoa se incomoda e vai procurar um dentista procurar. que vai resolver o problema. Aí a pessoa que fuma tem a esclerose do vaso, não tem o sangramento. Então a pessoa não sabe que ela está com problema, não está higienizando direito, mas acha que está porque o do amigo sangue, o meu não. Não, não tem silencia problema a nenhum. doença, né? Silencia. Aí, quando começa a sangrar, é porque já está muito grave. Então, o problema do cigarro com periodonto, que eu acho que é o mais interessante, é que a pessoa vai buscar ajuda no momento que já, às vezes, não tem mais volta, porque já evoluiu muito o processo, Muito, porque né? o primeiro sintoma que daria no começo pelo sangramento, não teve por causa do cigarro. Ou o que acontece também, a pessoa desassocia o problema que ela está tendo com a questão da higiene. Né? A gente Sim. já viu muitos pacientes, os meus dentes estão amolecendo porque eu estou perdendo o osso. Eu tenho problema... Fiquei grávida, amoleceu tudo. Eu tenho problema no osso. Aí amolece tudo meus dentes, eu perco ele. Mesmo que eu escove, passe fio dental, meu problema é no osso. Eles vão perdendo, meus dentes amolece e cai. Mas na verdade é o contrário, né? Ela perde o osso porque não higieniza, Exatamente. porque não escova, não passa fio dental. O dente perde sustentação, ele vai ficando amolecido até que chega um ponto que não dá mais para salvar. Exatamente, que tudo ele começa a acumular ali próximo à gengiva, que é o que a gente chama de gengivite, quando inflama, enfim. Quando esse acúmulo é tanto e não é tratado, ele começa a aprofundar e chegando nos tecidos ósseos e na raiz, enfim. E aí que começa o maior problema, porque o osso, ele não quer ficar perto de tártaro,
E aquilo ali Corre da agressão, né? é um fator irritante. E começa a reabsorção óssea. E o osso e o dente sem o aparato ósseo, ele fica sem sustentação. E aí que começa a mobilidade. Aí o paciente começa a morder errado. Os dentes ficam mais abertos. E aí começa uma sucessão de fatores. E o efeito, assim, que você perde um dente, o outro já inclina, e o outro e vai indo. É uma sucessão mesmo que vai levando, muitas vezes, a perda de todos os dentes, e muitas vezes o paciente não pode ser, às vezes, mais candidato a implante, por tanto o osso, por tanta... E fora que o implante também a gente tem que escovar tanto quanto o dente, né? Então, assim, uma coisa não anula a outra. As duas têm que andar juntas. Às vezes as pessoas acham A que higiene é importante para os dois pontos. Tanto pra coloquei dente o quanto pra implante, tá Acabou. solucionado, não preciso mais me O preocupar implante, ele com só isso. não dá cárie, o resto... Quando você perde um pouquinho de osso em volta do dente, tem uma inflamação da A gengiva, gente consegue tratar. você trata. Do implante é muito mais É complexo muito mais de tratar. complicado, porque o implante é uma rosca, né? Ele é um parafuso. Então, você imagina o Chance tanto, de reter mais a coisas ali. quantidade, Então, assim, você tem que... E o tratamento é muito mais complexo e muitas vezes não é garantido. Nossa. É, Então, por basicamente- E é o que a gente chama de mesmo- periimplantite daí, né? No dente é periodontite, no implante é periimplantite. Basicamente, os mesmos motivos que faz a pessoa perder o dente, Exatamente. vai fazer ela Perder o perder o implante. implante Inclusive Inclusive também. o cigarro. Inclusive o cigarro. Geralmente tem uma educação continuada nesses pacientes pós-operatórios, né, Thiago? Bem explicativa, porque ele já chegou nesse quadro de perda dentária por falta de higienização. E aí a gente tem que reeducar, porque vai restabelecer o paciente, reabilitar, e porque ele pode vir a perder os implantes. Eu sempre Então, é falo bem pro explícito, né, Thiago? Assim, Cuida bem, Cuida bem. limpa bem, o principal agora de tudo. Se você perdeu o dente que Deus te deu, imagina o implante que eu que te dei. É muito mais fácil você ele perder. comprou, né? É. Não deu, não. Muito mais fácil. Então, assim, a Instalou. pessoa tem que Implante cuidar que você muito mais. comprou. Você comprou, é. Então é diferente. Doutora, agora sim, vamos entrar numa linha. Explica pro pessoal como deve ser feita uma higienização correta para manter a saúde da gengiva. Ótima pergunta. Primeiro de tudo, escova de dente. Já fala pra nós aí qual é a escova ideal também, aproveita esse A gancho. ideal é sempre... Gente, eu falo isso todo dia. Já tá escrito. Esse dia o cara me perguntou qual que é a melhor escova que você usa. O mais importante é usar. Não adianta você ter aquelas maravilhosas que custa R$100 a escova. Gente, é eu o fui- armário que usa. Olha, Fala, Mari, eu vamos fui ver. na A farmácia, pérola. aí tinha uma escova de R$100. A Cura Tem, Prox. Cura Aí, Prox. ó. Eu falei, gente, eu quero essa escova. Até mais. Ela fala Mas alemão. eu não comprei. Quero Aí escova eu porque ela fiquei escova o assim, dente sozinha. Põe a mão pra trás e sonho ela de limpa. todo mundo. Eu sonho de todo sabe mundo. por quê? Eu falei assim, eu vou comprar. Aí eu falei assim, mas se eu comprar, nós somos em 5 em casa. Eu vou ter que comprar um bebê, parece que tem também de bebê. Tinha um caro Eu lá achei que de você ia bebê. dividir ela. Daí você conta R$25 pra cada. Aí eu falei assim, gente, imagina R$500 de escova agora, assim. Olha só, já Porque tem que pensei trocar totalmente durante ao 6 contrário. meses, não tem? Trocar depois de 6 meses ainda? Falei, não, Depende. não vou. Aí eu não comprei. Mais um assunto Depende, bom que ó. você lançou. É boa. Então tá, então vamos É lá. menor o vamos lá. tempo, hein? A escova, ela sempre tem que ser de cabeça pequena, porque a nossa boca é uma estrutura pequena, né? Sim. Então, assim, e a gente tem que alcançar até os últimos dentes, ficar lá no fundo, assim como por dentro, né? Então, assim, se for uma escova com a cabeça grande, ela não vai chegar. Por isso que muitas vezes as pessoas têm mais tártaro e mais cárie nos dentes do fundo. E perdem também os dentes do fundo, porque muitas vezes não consegue Higienizar. limpar, enfim, lá. Então, isso daí, a escova, e de preferência de cerdas macias, né? Porque a gengiva é um tecido frágil. Se a gente escova forte ou com uma escova dura, ela pode machucar e causar também a chamada recessão, que é o próximo assunto, eu acho. E também a gente tem que usar o fio dental, de preferência antes da escovação, porque também que a gente Antes limpa... da escovação. Exatamente. Isso. Porque ele vai limpar os espaços pra quê? Pra depois vir a escova com a pasta que tem flúor. E o flúor vai penetrar nas ameias, ou seja, nos espaços entre os Espaço dentes. que o fio passou. Exatamente. E daí ali vai ficar o flúor agindo, e o flúor é excelente para prevenção de cárie.
né? E também existem outros dispositivos que depende do paciente, a gente usa, né? Como, por exemplo, as escovas elétricas, que a gente usa muito para paciente periodontal e também para pacientes idosos ou que tem alguma dificuldade em Mobilidade, escovar. Então, a gente usa também, tem as escovas interdentais, que é muito usado em pacientes com aparelho. O que é isso? Ela lembra, que eu falo que lembra uma escova de lavar dentro de copo, assim, Sei. aquelas escovas de lavar dentro de Canudo, mamadeira. de canudo. Ou de canudo, sei. escova de canudo. E aí você usa ela entre os dentes. Ah, Ela é excelente, principalmente para aquelas pessoas que falam, nossa, eu como uma carne e para. Eu como não sei o que lá e para. Então, é excelente para usar. Então, o nome é interdental, escova interdental. E também tem outros tipos. Tem a Unitufo, que Aquela escova que tem a borrachinha junto, pode ser usada? tem a borrachinha. Tem uma Pra fazer borrachinha. uma carinha na gengiva enquanto escova o dente. Tem as sardinhas normal. Eu acho que ela ocupa muito Ah. espaço na boca. É. Eu acho. Geralmente a Eu cabeça acho dela é que maior, aí já não é eu gosto adequada. A Mas né? Oral B, antes a Oral B sempre gosta É por isso, dessa. então. A Oral B tem compro várias. sempre É essa. linda. É por isso, então. É porque ela é linda, né? Ela é linda, É mas bonita, né? ela ocupa muito espaço na boca. E vou lançar uma polêmica aqui. A gente não faz efeito a borracha. Você falou dos efeitos do flúor do creme dental. E aí, enxágue ou não enxágue após escovação? O enxaguante, o tal Listerine, Não, por não. exemplo? Não, Enxagar com enxaguar a água, boca. a boca, Ah, escovar o tá, dente, tá. Com certeza enxágua. enxágua. Ué, mas- Enxágua. É. Porque ele age ali a hora que ele tá ali, né? Tipo, que ele vai ficar ainda. Tem um efeito que o flúor residual, é um né? íon, Ele é um íon, né? Uhum. Ele não vai sumir, né? E também na água, nossa água é fluoretada. Já é fluoretada. Aqui em Maringá, mas tem É que alguns muitas profissionais áreas orientam que ao não são. enxágue, né? Eu não Isso é uma Sério? polêmica, uma polêmica. Não consigo imaginar. Eu nunca ouvi falar, Imagina, na verdade, eu tá? nunca ouvi falar. Eu acho Não, que faz até mal pro é off-label estômago, isso, né? é off-label. É off-label. É off-label. Eu vejo o pessoal falar de fazer o bochecho com clorexidina, com algum antisséptico, e não fazer o bochecho com água depois. Mas o bochecho depois de escovar, nunca ouvi falar, não. Exatamente, que o flúor às vezes anula, né? É. E entrando Não, o já contrário, nessa o linha, contrário. linha. Anula o flúor. o enxaguante bucal é legal usar? É dispensável, assim, se tiver que escolher pra gastar o seu dinheiro, é melhor você comprar uma escova de R$100 e uma pasta boa do que Boa. você gastar o dinheiro com o enxaguante. O enxaguante, ele é Tem importante... indicações, né? Pós-operatórias. Exatamente, mas Momentos tem específicos. aquele enxaguante, assim... O Cepacol, esses assim, é puramente cheiro e sabor. Sim. Assim, se você comeu um alho, alguma coisa assim, e vai pra um date, é bom você passar, entendeu? Mas não como uma rotina Fica um alho mentolado. e não como uma rotina de higiene. Sim. Agora, existem os enxaguantes que são específicos para pós-operatório. Quando põe implante, quando faz extração, enfim. Outros que casos. é o que a gente chama Outros de casos. clorexidina, que é usado até em hospital, assim. Bastante, então, bastante. ele substitui a escovação Ah, por até certo. 30 dias. Então, ele é um Isso. remédio mesmo. Esse tem uma ação bacterostática, a gente fala. Ele para, tipo, de multiplicar os Ixi, deixa micro-organismos. preguiçoso saber disso. Sim. Vai usar só isso aí. Não, não pode, Tem não uma pode. questão, ele mancha o dente se usar mais a tempo. longo prazo, ele Esse é mancha um o grande dente. Tudo de problema caso pensado. dos enxaguantes convencionais, exceto esse da clorexidina que a doutora Giovana falou. A pessoa tem a falsa impressão de limpeza pelo aquele frescor e Isso. aquele sabor e aquele hálito que fica na boca dela quando ela faz aquele enxágue. Porque ela acha que aquilo resolve tudo, né? Ah, não vou escovar, mas vou fazer E as agora falando, vou fazer um bochecho. Lembrei até das propagandas. Já viu propaganda de enxaguante? Parece uma onda, assim. Na pedra. aham. É, aí entra e sai toda a Listerine. sujeira. É muito Você sabe bom o que lá. que é feito de clorexidina também? Porque às vezes a pessoa fala assim, não, clorexidina é mágico, faz tudo. Metiolate. Então imagina você fazendo bochecho de metiolate. É isso aí, só que o metiolate é sem o mentol. Na verdade, o metiolate parou de arder quando ele foi substituído Mas pela isso já faz mais de 15 clorexidina. anos. Faz muito tempo. Então, assim, Faz o tempo. metiolate é O clorexidina. mundo mudou depois Você que o é da metiolate época parou que de o arder. Nossa, metiolate época ardia? ardia Nunca É. usei mertiolate. Nossa, eu Nem sou- mercúrio? Eu passava Nem mercúrio? querosene. Que isso? Ah, então você era da roça igual ela. É. Entendi. Você era da roça, não é? Eu não. Você era uma menina do interior. Interior. Querosene, como assim? Eu não entendi também. Pô, mas você sabe que o mundo começou a declinar depois que o mertiolate parou de arder, né? É, as crianças A geração gostam Nutella. Virou no Deu uma tempo. enfraquecida Nutella. nas na pessoas. geração, né? é verdade. Deu uma enfraquecida. E aí, temos Doutora, perguntas? Não, na verdade tem muita coisa pra falar ainda. Doutora, sobre força na escovação.
É o que eu sempre explico também para os pacientes, que o que limpa não é a força, é a frequência. Então, assim, é melhor você passar 10 vezes no mesmo dente do que você passar uma vez super forte, entende? Porque assim, meu marido, a gente compra escova, a gente troca escovas todas juntas, de casa. Achei que você ia trocar vocês dois juntos Não, assim, uma hora. não. Cada um. Nossa. Nós trocamos todas juntas. Revezamento. Foi a equilíbrio mesma da flora. conta. A conclusão dela foi diferente. Tinha certeza que ela falou assim, não, chegou lá, era R$100, mas nós somos 5 na nossa família, 20 pra cada, tudo bem, então dá. Vale a pena. Mas conclua. Então, só que assim, compramos juntos, damos até no mesmo prazo. A dele fica assim, É muita força. sabe? Nossa, fica horrível. E a minha fica intacta, lá bonitinha. Até se ele não troca, eu não troco. Porque ele que regula lá a data, tudo de comprar. Ele que vai e troca. Senão também fica perfeito, intacta. Mas em quanto tempo a escova dele fica ele assim? usa, né? Isso é verdade. Em quanto Enfim. tempo a escova dele fica assim já? Um dos motivos é que ele usa. Sempre. Não, mas Comprou, cada 2 ficou meses. já? Não. Daí eu não vou saber dizer. Meses, Mas Então, porque daí não tá semana. funcionando rápido, mais. rapidamente. Acho que menos de um mês eu acho que deve ficar. Então, isso daí é um indicativo que ele tá escovando bem forte. forte. E isso daí pode ser muito nocivo pra gengiva dele. Eu sempre falei isso pra ele, ele nunca me ouviu. Porque... Você tá assistindo a gente? Com certeza. Então tá. Ô Anderson, presta atenção agora no que ela vai falar. Então, o importante é a frequência. Então, passar mais vezes com menos força. Também tem o jeito que você pega a escova. Se você pega igual um martelo, você vai fazer muita força com aquele punho fechado, né? Então, sempre eu falo, o Andando de paciente moto, né? pega A gente mais tá pra andando de moto, né? baixo, pega mais lá pra 3 ponta, dedos. ou com 3 dedos, assim, porque daí você diminui a força e daí você consegue ter uma escovação tão boa quanto. Nossa, não imaginava. Só que sem Igual sem pega no arco do machucar. violino, assim, ó. É um violino, exatamente. É igual arco do violino. Arco do violino. Não é brincadeira, assim. É orientação, uma a gente boa faz comparação. analogia pra explicar. Muito bom. E aí, É sempre o verdade. paciente acha que não tá limpando, né? Porque tava acostumada a passar, tipo, esmeril ali e fala que não tá sentindo. Então, eu acho que tá costumo lavando falar, calçada. quando o paciente começa a escovar muito forte, se você fala pra ele escovar mais fraco, ele não consegue. Ele Não não. adianta, não muda. Então, assim, tem que falar pra usar 3 dedos de cara. A Aí. partir do momento que ele começa a fazer com 3 dedos, ele consegue ir associando do jeito que ele seja mais fácil pra segurar e fazer. Mas pra falar assim, começa a escovar mais fraco, ele não consegue. Mas Não é difícil, hein? adianta, Você é dá uma difícil. aula, fala 3 dedinhos, vibra, vai com calma, pelo menos uma vez ao dia à noite, lá vibra nos dentes, não faz vai aquela coisa forte, Movimento acelerando circular. a moto, vai e vem, vai tranquilo. Aí o cara fala, e a escova é macia? Você tem que ser aquela extra macia. Ele fala, ah não, essa Aquela daí não limpa, limpa. né? Essa não limpa. Aí Não, a você minha vai é- olhar uma escova de aço, né? Deve ser tipo um pincel de pintar parede. A pia, a bancada da pia é tudo riscada, assim, ele apoia a escova, né? Onde coloca a escova Vai é lixo. enferrujando, assim, né? Lixo ou granito? Doutora, e sobre fio dental? Tem até aqueles que vem um ganchinho, já usei, gente, me julguem. Um que vem um suportezinho, você segura assim e passa. Maravilhoso aquilo lá. Não pode, né? Mas não funciona. É. Forquilha. Ele funciona bastante pra Pediatria, criança, assim, porque a criança tem aqueles dentes bem espaçados e é já pra introduzir no mundo dela o fio dental, pra quando for adulto, que ela for um hábito, algo normal, né? Mas pra adulto a gente praticamente não indica. A gente indica assim, em casos muito específicos, novamente, em caso de pessoas que têm alguma coisa que não conseguem fazer a higienização Movimento com correto, fio, exatamente. Mas assim, normalmente é o fio dental convencional mesmo, fita ou fio indiferente, só E é importante falar que não é assim. Por isso que eu pedi pro Dr. Thiago, né, trazer, mas ok. Não coloca, porque assim, o que a gente que eu fazia assim, colocava fio dental assim e subia, né? Aqui tem assim, ó, os dentes estão aqui, coloca e sobe. Não é, a gente tem que colocar, Contornar passar o o dente Exatamente. e fazer essa limpeza, né? Aham, porque ele age pela fricção, né? Não só de entrar e sair. Aí machuca a gengiva e não sai nada. Isso, Não, entrar e sair, você tira a carne que tá ali, mas você não limpa a parede do ele só dente. serve pra isso, Agora, você tem que contornar e fazer esse coisa de Esse friccionar movimento. mesmo. Aham. aham. O dente, como se estivesse, O dente, né? Ilustrando o dente. Uhum. Ilustrando, Lustrando, né? isso O paciente não tem noção que a gente tem gengiva marginal ali, que tem que entrar um Que pouquinho, tem né? que entrar aqui, tem Às o vezes você vai suco, orientar que tem o suco, daí você orienta ele e ele acha fala, que vai nossa, machucar. aham. mas é até aí. Eu falo lá, olha lá, ó, é até aqui. O Aí a hora que fio você dental passa, some, sai né, aquele lá biofilme, assim, dentro. ele fala, nossa, É, eu falo, o fio some dentro. some lá dentro. Mas é difícil, assim. Aí mesmo assim, que nem a Mari, daí volta lá, não fez certo. Você tá fazendo certo Agora eu agora? faço. Aí tem Não, que fazer limpeza. eu fiz a limpeza. Com a, Com a limpeza. Com a doutora Giovana. Gente, foi maravilhoso. Maravilhoso.
Não dá vontade. É igual eu falei uma vez aqui já. Aí você sai de lá limpinho, não dá vontade de comer. Vontade de ficar Todo 3 mundo que dias sem atende comer, ela fala pra que foi ficar com legal, aquele- né? Hã? Não entendi? Todo mundo que te atende é legal. É, porque a equipe é all time, né, gente? lógico. Vamos ser diferente, né? Doutora, vamos falar aqui. O nosso tempo já. A gente tem 15 minutos pra falar, mas vamos lá. Tem muita coisa pra conversar aqui ainda. Sim. Peeling gengival, o que é isso? Nunca ouvi falar nisso e tá aqui, vamos lá. É igual quando a gente faz na pele, né? Quando tem alguma mancha, algo assim, pra tirar manchas mesmo. Só que na gengiva são manchas que muitas vezes são de pigmentação racial. Na maioria, ou é japonês ou negros que tem. Que eles têm como se fosse umas pintinhas ou umas manchinhas um pouco mais arroxeadas ou mais amarronzadas, assim, que tem gente que se incomoda com isso. Principalmente quem tem o sorriso mais Imagina, alto. né? E Exatamente. como resolve? Existe um tratamento? É um peeling que a gente faz, uma leve descamação Uhum. por cima com anestesia, super rápido, assim, questão de nem meia hora. Uhum. E aí o paciente vai embora e vida normal. Legal. Aí só vai com analgésico, anti-inflamatório e bochecho. Legal. E ele volta depois? Existem alguns casos de recidiva. Se for mancha muito profunda, ela pode sim. Agora, assim, se for mancha mais superficial, que a gente tira ela por completo, aí não. Aquelas lá não voltam, mas pode ter algumas que voltem por elas serem profundas. Assim como pinta, né? Eu Não sei se alguém já tirou pinta. Ixi, todo ano eu tiro várias. Então, se for funda, ela fala que ela consegue ir até o fundo e tirar. Agora, se ela for com a raiz muito assim, ela não consegue. E aí ela pode ter recidiva também. E quando ela volta, aí você não vai voltar tudo, vai voltar Isso, só alguns só pontos. alguns Aqueles pontos você faz uma abordagem mais profunda ou daí não faz? Não, porque depende, assim, que daí tem as estruturas tipo raiz e tudo, né? Que às vezes não vale o risco. É Não melhor convém. você fazer exatamente mais vezes a abordagem do que... Mas ela passa pra dentro do periósteo? Não, Só superficial? Isso, Só aham, acima? Ah, tá. mas é uma coisa assim, que eu não sou a favor dessa abordagem mais profunda, né? Invasiva. Exatamente. Vai estar no conjuntivo ali, mas tipo, você teria que fazer uma abordagem mais daí profunda. Porque ali a gente não consegue dar ponto, aí o paciente Uhum. vai embora com cimento cirúrgico em pleno século XXI, né? Aí fica ruim. E o cimento um pouco pode dar fungo, enfim. Uhum. E aí, às vezes, é um risco de infecção, assim, que você pode passar sem. Com benefício qual não é vale viável, o benefício. Não vale. Mas isso fica bem claro pro paciente também, né? Que pode voltar, mas o resultado é duradouro, assim, dura bastante. Legal. Mas a gente nunca sabe ao certo qual o pontinho que vai voltar. Mas melhora, assim, 90% tranquilamente. Legal. Doutora, e sobre as gestantes, né? As gengivas ficam mais sensíveis, quais os cuidados? Normalmente as gestantes fogem, acho que, do dentista. Eu falo por mim, né? Falei aqui já várias vezes, tive alguns problemas dentários durante a gestação, por conta de passar muito mal, não conseguia escovar o dente, tipo, zero. Tinha dia que era assim, uma escovação e olha lá, tá? Então, assim, bem tenso mesmo. Então, fala um pouquinho pra nós aí, o que a gestante tem que fazer, ao certo? Muitas vezes a gente até fala assim, se a pessoa tá pensando em engravidar, já buscar antes. Por quê? A gestação, se a gente dividir ela em trimestres, ela tem 3, né? O primeiro e o último, a gente não gosta de fazer nenhuma abordagem grande. No máximo, a raspagem, algo assim mais leve. Agora, assim, se precisar de um canal, de uma extração, fica muito mais complicado. Porque tem o bebê, tem a mãe, enfim. Então, a gente sempre pede para ela já iniciar antes. Se não for possível, a gente costuma atuar ali no segundo trimestre, que é óbvio que é uma fase muito importante, mas assim, não tá tão ligada às fases mais cruciais de formação e de parto, né? Certo. Então, a gestante tem que, sim, redobrar o cuidado com a higiene, porque por questões hormonais, que tá tudo uma loucura, né? A gengiva também, ela sente isso, inflama muito mais fácil e muitas vezes tem a questão de ânsia, de enjoo, enfim, e que daí acaba por piorar. Então, aí sim que fica mais importante ainda o acompanhamento no dentista, para a gente dar tanto orientação, quanto às vezes a gente mesmo fazer a raspagem, a higiene que ela não consegue
em casa, porque a gente estuda e é pra isso, né? Sim. É pra solucionar os problemas. Uau. Bom, o nosso tempo tá encerrando. E aí, continuamos? Sério, não, tem mais. Sério? Já passou muito rápido. Tem muita coisa pra falar Nossa, aqui ainda, Pois é é, verdade. tem 5 minutos. muito time pra falar. Sim. Mas vamos lá. É possível simular o resultado da gengivoplastia, doutora? Hoje sim, A gente faz foto, né? E tem um... Não é um aplicativo, mas é DSD. É uma forma que a gente joga a imagem e projeta o dente futuro do paciente. Óbvio que nunca é 100%, porque a gente é humano, né? Então, mas a gente já consegue dar uma boa noção pro paciente de como que vai ficar. Se for Legal. associada à faceta ou não, se for só gengivoplastia, enfim. Mas a gente já consegue mostrar, assim, até onde que vai ficar, a hora que ele sorri, ou para baixo, se for aumentar com faceta. Então, assim, já dá para dar uma noção bem legal e dar aquele gostinho pro paciente, falar, poxa, eu quero, Eu né? quero, Vale a legal. pena. Vale muito Vale a pena. Eu vi um caso, eu achei lindo, até falei, né, doutor, pro doutor, como é o nome da paciente lá? A filha do... Meu Deus, fugiu. A Luana. Acho que sim. Ficou perfeito, eu achei lindo, assim, ela já era linda, a hora que eu vi o antes e depois, como ficou perfeito e como dá uma harmonia no rosto, né, no sorriso, quando sorri fica, assim, muito diferente, achei Sim, muito lindo. é. E, por exemplo, doutora, vamos por uma pessoa que não tem ali assim, visivelmente fala assim, eu preciso subir um pouquinho, preciso tirar, tem um sorriso gengival, etc. Só que quer fazer uma moldurinha, existe isso? Tem como? Quer dar uma personalizada ali, alguma coisa assim? Desde que tenha a indicação, sim. Porque você falou em 2 milímetros, né, muito pouco, né? gente pensa, Exatamente. é uma não é, são não 2 é 2 milímetros. milímetros que te remove. É Às vezes 2 remove mais. milímetros 2 pra milímetros, aparecer. quando você sorri, Tem que aparecer acima da mais. linha Sorriso do dente no final, que é o zênite, acima do zênite, pode aparecer até 2 milímetros para ser considerado estético. Entendi. Mais do que isso, a gente olha pra pessoa e fala assim, tem alguma coisa que não tá legal. Se Não enxerga sei, a gengiva muita antes gengiva do exposta. dente. o leigo não sabe o que é, mas Sim, assim não tá legal. Daí você tem que fazer a abordagem. Se for o caso de remover a gengiva, a gente remove para tentar deixar nessa posição. Porque às vezes é só um detalhezinho mesmo, É porque não tem, no né? caso da Luana que você citou, não era um problema de sorriso gengival, não era um problema de nada. O problema é que chama erupção passiva alterada. O dente dela, quando nasceu permanente, a gengiva, porque assim, o dente vai nascendo e a gengiva vai ficando no lugar. A gengiva acompanhou. Então a gengiva foi junto. Então o entendi. dente era coberto. Então era uma menina nova, 22 anos, Sim. magrinha, baixinha. Sorriso infantil. Aí tinha a impressão de que era mais infantilizada porque o dente era pequeno. Porque Olha, então- ele estava coberto pela gengiva. Então, nessa cirurgia que eu fiz, não foi para corrigir sorriso gengival, não foi para fazer nada disso. Certo. Foi só para descobrir o dente que estava coberto e devolver o dente do jeito que ele deveria estar aparecendo. Legal. Então, deu uma grande diferença. Deu. Ela mandou várias mensagens falando assim, não, demais, mudou minha autoestima, estou fazendo isso aqui. Porque muda mesmo, porque era uma coisa que ela não sabia que ela tinha. É isso que eu ia Quando eu perguntar. falei para ela, falei assim, viu, precisa fazer um procedimentozinho na sua gengiva aí. Demorou uns 2 anos para ela resolver. Quando ela veio decidida a fazer, que ela mora em Curitiba, ela veio decidida a fazer, eu falei, então senta aí que eu vou fazer já. Aí fizemos e ela já sai de lá outra vida, porque está exposto É um dente imediato que... o resultado, né? Porque o dente tem um formato. Sabe aquele quadro do Da Vinci, que tá com o braço aberto, que tem aquelas voltas em volta, que é a proporção áurea? O dente tem uma proporção áurea. Não sei se você sabe. Não. Mas é raiz de 5 menos 1 sobre 2, a proporção da vertical com a Putz, paralela. até eu Lembra falei. disso? Não, pera, volta. Volta. Tem uma proporção áurea que foi Certo. determinada naquele momento, naquele desenho, que é a raiz de 5 menos 1 sobre 2, a proporção entre um e outro. Que é exatamente o mesmo tamanho, o incisivo central humano. Olha que interessante, você não Não. sabia. Não sabia nada disso, com Eu certeza. acho que ele inventou esse cálculo. Não Eu pode. Olha nunca só, ouvi o falar, não, incisivo gente. central superior do ser humano, ele tem um formato harmônico. Então, quando você olha para a pessoa, se o dente está do tamanho correto, você acha que a pessoa é bonita. O cartão de crédito tem a mesma proporção. Você já mediu o cartão de crédito e o dente?
Ele é do mesmo tamanho, justamente por causa da proporção áurea, porque a pessoa vai se sentir bem usando o cartão de crédito, porque ele tem uma proporção perigo, hein? estética. Tem. Que perigo. Caramba, não Que sabia foi dessa. isso? Não. Raiz de 5 menos 1 Eu sobre também 2. não. Eu É. sempre Isso faço a conta que é 75% da altura. Então, se você pegar Da- um cartão de da crédito... largura. Deve ser esse o Eu faço resultado. isso. É por aí, mas assim... Eu acho mais fácil. Não, mas é essa. 75%. A proporção áurea é essa aí. Ele Será que dificultou, dá? né? Eu vou fazer a Então, conta. então, assim, uma forma de você saber se o seu dente está exposto inteiro ou não é você pegar o seu cartão de crédito e ver se o formato do seu dente do cílio central é igual ao outro. É igual ao cartão de Ele crédito, tem a que mesma sempre ser proporção. mais alto do que largo. Resumindo. Tô passada. Essa é a verdade. É um detalhe que Tá quer dizer, todo é mundo Só um vai. detalhe, imagina. Justo Só um hoje eu detalhe. saí só um sem detalhe. carteira Pra e ver eu não posso pegar meu cartão. cartão de crédito pra Ver se seu tá. dente tá dentro dos padrões. Baixa aquele Vou fazer o desenho teste. do Da Vinci lá que mostra da proporção áurea. Como é que é o nome daquilo lá, cara? Eu não lembro o nome do desenho, Não mas é é aquele com que tá V? com o braço aberto, Eu que sei faz qual a é, volta, Procura aí. que mede O todas nome, as vai coisas. dar. É... Pelo nome vai aparecer. Ai, como é que é o nome? Gente, lembro. mas é isso. Deu o nosso Então vamos, tempo. Não deu, não. Doutora, tem muita coisa pra gente falar aqui ainda. Não deu, Ivan? Não, ainda tem que descobrir. Agora vai discorrer sobre isso Ah, daí. Proporção. Acabou. Só Então, acaba a hora isso que é quase um termina. Fibonacci dentário, só né? acabou a hora que termina. Sequência de ótimo. Fibonacci. Vai Tudo, tentar, tudo tudo perfeito. junto, é. Tudo junto. Bom, Mas eu já sabia essa da proporção Aqui, ó. áurea, né? É o homem vitruviano. Não é? Olha, com V Vitruviano, mesmo. isso. Gente, é verdade. Esse aqui, É. proporção áurea. Ah, mas ó, é um Não, mas mais você raiz falou- de 5. Ele falou É, mas menos você falou raiz de 1. 5 menos 1. Não é as Não. duas, Mas é tá uma e a valendo. outra. Uma é a mais, outra é a menos. É uma pela outra dá essa diferença. Puxa, aí complica. Ai, gente. É. O que ele falar, eu vou aceitar. é isso Eu não aí. sei. É isso aí. Eu não duvido, porque proporção matemática tá em tudo, né? 75% você faz só a regra lá de 3 e tá Regra tudo de certo. 3 Eu vivo percentual, disso. muito mais fácil, eu né? vivo da Também, regra ó. de 3. É. Ó, Ela é boa. Bem ela é mais boa, fácil. Ela é boa. Porque raiz de 5 menos 1 sobre 2 é pesado. Eu nem sabia que 5 tinha raiz. Eu também não. Mas vem do Fibonacci mesmo. É sequência de Fibonacci. Ela é aplicável no visagismo também, né? Quando você É vê. por causa disso aí. Sequência de Fibonacci, é bem legal. Parabéns, gente. A Vocês são 20 muito era um cara inteligentes. Muito foda. inteligente. Eu tô aqui, ó, Parabéns. admirando. Não, Cara, ele Parabéns. começou a falar de gengiva, tá falando de homem Meu vitruviano. Deus. Vitruviano Meu e sequência Deus. de Fibonacci. Comparando Cheio do dente com vidrinho. cartão? Não, Meu cartão de Deus. crédito. Mas é Ok. analogia, isso aí o Sim. sistema faz e te influencia, isso é mercodológico, Claro, cara. E é a gente tudo não aquilo. percebe Uau. como é implantado essas Isso é coisas, né, muito gente? bom. Por isso Então, que a assim- nossa ficha de avaliação tem essa proporção. Proporção. Não conte o segredo. Pô, que Gente, prazer, é hein, isso. Giovana? Giovana, Prazer foi meu, amei. Valeu, aqui. Gi. Meu primeiro Vamos Não, podcast. espera aí, mais espera aí. um. Tem que fazer o call action aqui, Sim. como encontrá-la. Além de lá. na Oral Time, né? Como Vamos às encontrá-la redes nas sociais. redes. No meu Instagram, como que é? Gi Romano. Gi Romano. Gi Romano. Gi Romano. É isso aí, Tô gente. lá De sempre. Romano. Vamos lá tirar as dúvidas sobre gengivas. Isso aí. É isso, gente. Doutor Tiago, Muito legal. fala aí pra nós, pro Pergunta pessoal. pro Fibonacci onde fica a Oral Time. Eu achei bem legal. Achei até mais do que eu esperava, assim. Foi bastante coisas muito que acontecem no dia a Se superou a dia, expectativa dia. do Thiago, tá tudo certo. É. Então, assim, se você Olha, quiser ela é ver esse especial. podcast, você entra lá no nosso lá no YouTube, você vai colocar Oral Time, vai estar lá. Ou na Jovem Pan também, lá no canal do YouTube da Jovem Pan, vai estar lá também. Para você acompanhar esse podcast, você pode clicar a qualquer momento que ele vai ficar salvo ali para sempre. E se você quiser localizar Oral Time, Avenida Rio Branco 761, qualquer dia que você for lá, amanhã, por exemplo, das 8 às 12h30, nós estamos lá. Então, só chegar, a gente avalia, a gente conversa, a gente marca com a doutora Giovana, caso seja esse problema. Uma limpeza. E não deixe Uma acumular sujeira, tártaro, sangramento é um sinal de que alguma coisa não vai bem. Então não deixe passar, porque vai piorando, igual o doutor explicou, vai piorando a situação, vai chegando em quadros que às vezes você acaba perdendo o seu dente por causa de um sangramentozinho que você não tratou algum tempo atrás. Então procura a Oral Time, nosso telefone fica escrito aqui na descrição do vídeo, 991460454, Avenida Rio Branco 761, muito fácil de achar aqui em Maringá, ou em qualquer rede social. Se colocar a palavra Oral Time no Google, no Instagram, no Facebook, aonde você quiser colocar, vai dar um link e vai aparecer onde nós nos encontramos. É isso aí, gente. Doutor Ivan,
Sempre um prazer, né? Imensurável estar aqui com os nossos colegas, com você, né, Mari? Com a convidada especial, né? Especial. Doutora Giovana. Posso falar que ela é especial? Especial pro Thiago, superou as expectativas, pô. Não, é verdade. Perfeito, né? Nome da minha filha. Ai, Aí, ó, aí, ó. Eu já ganhei uns pontos nessa. Nessa, irmã só também. nessa já ganhou. Nome Tá lindo. É um prazer, Obrigado. pessoal. Só tenho a agradecer. Isso aí, gente. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Doutor Guilherme, Doutor só Guilherme. nós que não sairemos 12:30 amanhã, né, Guilherme? Verdade, né? A gente tem... Como assim? Amanhã eu também não, vou ficar lá até 12h30. O que tem amanhã? Não podemos falar. Ah, então tá bom. Ixi, É gravações. suspense. É segredo, né? Então Segredo. tá certo. Vamos lá. Muito boa noite. Sextou, né, meus amigos? Sextou. Vamos lá, até a próxima. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.